sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, meu Deus, que Ele existe. Oh, glória! E que é galardoador dos que o buscam. Você tem buscado a Ele? Você veio aqui buscar Ele? Eu achei tão fraco esse glória, esse aleluia. Eu vou perguntar de novo. Você veio aqui buscar a Ele? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por quê que eu estou te perguntando isso? Porque se você não acreditar nele, nada adianta. Não adianta buscar, não adianta orar, não adianta pedir. Porque não é isso, o segredo não é esse. O segredo é crer e saber quem Ele é. Você acredita nisso aí? Você acredita nessa palavra? Oh, glória. Sente aí adorando o Senhor. Sente adorando. Vou falar algo rápido aqui para você, que o Senhor me ensinou na minha trajetória. Às vezes você olha para mim e não imagina o que eu já vivi, o que eu já passei. Por mais que você ouve a minha história na internet, ou às vezes já tem o meu livro, que eu tenho um livro de um dos meus testemunhos. Mas no profundo, no oculto, aonde ninguém estava lá, ninguém assistiu, talvez você não conheça e não saiba. E é nesse momento que Deus nos pega e nos faz ser vencedores. Aonde não tem ninguém te vendo, aonde não tem ninguém te assistindo, é no momento da caverna. Sabe aquele momento que é só você e Deus, aonde ninguém sabe o que você está passando, o que você está vivendo? É nessa hora que Ele traz com você a presença dEle, a intimidade dEle. É por isso que a gente aprende a saber quem Ele é. Uma coisa é a gente escutar a história de A, de B, de C, o testemunho de alguém. Outra coisa é você viver, andar dentro, saber, viver com Ele. Ele nos ensina exatamente na nossa fragilidade, aonde a gente não sabe como lidar. Quantas vezes você passa um problema que você não sabe lidar com ele? Parece que não tem saída. É aí onde Deus está provando. Ele está provando a minha e a sua fé. Falar que tem fé, qualquer um fala. Não é verdade? Quantas vezes a gente fala, eu tenho fé que isso vai acontecer. Não, pode ficar tranquilo. Tenha fé. Às vezes a gente até dá o conselho para alguém, não é? Tenha fé que vai acontecer. Alguém vem e te conta um problema. Aí vem outra pessoa e fala para você, ei, você não tem fé não? Tenha fé que vai acontecer. Falar é fácil. Vivenciar é diferente. Viver é diferente. Por isso que Deus prova a nossa fé. Para que Ele mostre para mim e para você que tem que ir mais fundo do que a gente imagina. É mais profundo do que a gente imagina. Glória. E quando você quebra um braço, você vai ali, né? Você vai ali no, como é que fala? É o ortopedista. Você corre ali no pronto-socorro, resolve rapidinho, não é? Tá doendo muito, quebrou aquele negócio. Mas você já sabe que aquilo ali vai colar, porque ali teve todo um trabalho para isso. É assim ou não é? Você já tem certeza que aquilo ali vai ficar bom. Agora, quando vem uma doença silenciosa, que você não sabe de onde veio, você não conhece os parâmetros, o médico vem te dar um diagnóstico dizendo, olha,
A gente fez de tudo por você, mas não tem medicamento que resolva. Não tem remédio que resolva. O médico olha para você e fala: olha, a gente não sabe nem quanto tempo de vida você pode ter. Ah, mas eu não sinto nada, não sinto dor, não sinto isso, não sinto aquilo. É onde Deus começa a te mostrar que você é dependente dele. É onde o choro vem de verdade. É onde o medo bate na sua porta. É onde você vai ver a fragilidade que você tem no seu coração e que você é dependente de Cristo. É nessa hora que Deus começa a mostrar para você que Ele é quem Ele é. E Deus está dizendo aqui hoje para você: tira esse medo da tua alma. Você tem um Deus tão grande, tão poderoso, que não tem nada que Ele não possa resolver. O problema é que a gente quer ver aquilo que está ao nosso alcance. Deus não trabalha com nada que está ao nosso alcance. Por isso que a fé te faz ver aquilo que não existe acontecer. É tão lindo isso, que eu não poderia ver coisas na minha vida acontecer que eu vejo hoje, que aconteceu. Eu não podia ser mãe, hoje eu sou mãe de um menino lindo, mas eu não podia ser mãe. Eu acho que no último culto que teve aqui em Alphaville, eu contei o testemunho do Paulo Abner. Não foi isso? É muito forte. Os médicos queriam entender, fizeram reunião comigo, acharam que eu tinha feito até inseminação artificial. Eles não entendiam como que foi parar isso dentro de você. Ei, teu dono é Deus, Ele faz de você o que Ele quer. Basta você acreditar, você crer. Aleluia. Ei, Deus está te chamando nesta noite para você crer naquilo que você precisa que Deus vai fazer. Para de ouvir a história dos outros. Nós temos que parar de ficar ouvindo só o testemunho de alguém. E por que o nosso não acontece? Porque a nossa fé não está em ação. Porque quando ela está, você ouve o testemunho de alguém, a tua fé aumenta, e aí você passa a crer e Deus resolve a sua história. Oh, glória! E Deus está me dizendo que Ele vai resolver histórias aqui hoje. Tem história nova que Ele vai escrever. Deus está escrevendo uma história nova. Deus está te tirando da caverna. Deus está te tirando de um lugar onde não era para você estar. Porque a tua fé aumentou aqui hoje. Tem lugar que não é para você estar. É a gente que insiste. Tem hora que a gente quer tanto do nosso jeito que Deus deixa. Ele vai lá. O negócio é que quando a gente acredita nele, tem fé nele, sabe quem Ele é? A gente vai ouvir a voz dele, vai obedecer, por mais que a gente não queira aquele caminho. Só que quando a gente não crê nele ainda, e não abrir os olhos ainda para a tua própria fé, para a nossa própria fé, a gente vai insistindo naquilo que não é nosso, que não é para nós, aquilo que não é para a gente estar. Você está entendendo essa palavra? Então, olha, tem hora, pastor Ítalo, que a gente quer insistir num negócio que não é para mim. E quanto mais a gente insiste, mais a gente sofre e não entende. Aí a gente fica assim: mas por que eu estou passando por isso? Ah, mas fulano tem isso, fulano é aquilo. Por que todo mundo conta a história dela? Conta a história dele e a minha fica no mesmo. Eu não saio do mesmo lugar. A minha vida anda em círculo. Porque você não larga aquilo que não é para você.
uma chance para aquilo que Deus tem para você. Tem hora que a gente tem que estar só mesmo. E tem hora que a gente tem que estar na caverna mesmo. Tem hora que a gente tem que estar pedindo, tem que estar buscando, tem que estar falando: Deus, o que o Senhor tem para mim, Senhor? O milagre depende da sua fé. Para de esperar só do que Deus vai fazer. Hoje eu estava comentando isso ali com o pessoal, com a família que veio de Brasília. Eu estava comentando. Ei, a fé não depende de Deus. A fé não depende do pastor da igreja. Às vezes tem pessoas que falam assim: eu vou lá naquela igreja, eu vou lá naquele lugar porque eu tenho certeza que aquela fulana, aquele fulano vai fazer. Não. Você pode ir em qualquer lugar do mundo. Se você não for com fé em Cristo, não vai acontecer. Porque a tua fé te... Alguém sabe me dizer? A tua fé te salvou. É a tua fé que te curou. Aleluia. Quando chegaram diante de Jesus, e Jesus dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Era todos. Então eu aprendi isso um dia e eu disse: Deus, por que eu passo tanta coisa? Eu tenho 2 irmãs, Senhor. As minhas irmãs não sentem nada do jeito que eu sinto, e eu me lamentando. Eu perguntava na minha adolescência, eu falava, acabava uma coisa, aparecia outra. Eu parecia um para-raio, tudo que era doença estava caindo em mim. Que doença é essa, Senhor? Eu tenho uma doença autoimune, tudo que aparece, eu fico doente, eu tenho que me internar, eu fico no hospital. Aí um dia Deus me explicou que Ele usa a minha vida para trazer fé na sua. Olha que coisa linda. Só que até eu entender isso, me fez entender que a minha fé aumenta a sua. Você crê nisso? Oh, glória. Olha só. Deus disse assim para mim lá no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro na época da pandemia. Eu sou meio assim, maluca. E Deus fala comigo, eu faço, independente de qualquer pessoa. Eu ouço a voz de Deus e passo por cima da voz de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque eu aprendi que é o que Deus tem para mim. Amém? É o que Deus tem para você. Às vezes você deixa de receber o seu milagre, aquilo que é para você, porque você ouviu a opinião alheia, ouviu a opinião dos outros. E aí você deixa de receber porque a opinião de alguém foi mais forte do que a palavra de Deus. Alguém entendeu isso? Deus está falando, não vai. Aí alguém diz assim para você, não vai porque vai ser legal, você vai gostar. E Deus está dizendo, não vai que eu estou te dando o livramento. Aí a outra pessoa está dizendo, não, lá é divertido. Menina, você vai gostar, pensa numa praia maravilhosa, num lugar lindo. Aí você vai pela opinião de alguém, chega lá, tem um problema. Aí você vai dizer, uai, mas por que isso aconteceu comigo? O problema é que a gente não ouve a voz do Espírito Santo, mas ouve a de alguém. Vocês estão entendendo? Há uma batalha espiritual. Tudo que você vai fazer, Deus quer te dar livramento. O problema é que há a batalha espiritual, aonde o inimigo vai sempre usar alguém para te... Eita glória! Para te tirar o foco. E eu me lembro que eu estava lá, fui para o Rio de Janeiro, cheguei lá, estava aquela pandemia terrível, estava muito terrível, naquela época que eles estavam fechando os aeroportos. Quem lembra disso aí? Na época eu morava em Brasília ainda, e a minha família toda contra de eu ir.
Porque eu, com esse tanto de problema, eu tenho várias doenças no corpo, né? Inclusive eu tenho a Berardinelli, né? Que é uma enfermidade degenerativa. E eu não podia jamais sair de dentro da minha casa, mas Deus falou assim: você vai. Falei, então eu vou, Jesus. E fui. Enfrentei família, todo mundo. Cheguei lá no Rio. Preguei o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, no quarto. De repente eu comecei a sentir os sintomas do Covid. E eu me lembro que a minha médica falou assim: se você pegar o Covid, esquece. Se você pegar o Covid, você não resiste. Sou diabética, hipertensa. Tenho problema de coração, problema de rins, problema de fígado. Problema no sangue, meu sangue. Ele não tem, mal tem circulação. Essa doença chamada lipotrófico de Berardinelli é no meu sangue. Eu cheguei a ter, né? Hoje eu não tenho mais, mas eu cheguei a ter mais de 3.000 de colesterol. A minha glicemia controlada era acima de 800, comendo só folha, internando no hospital. Passei 14 anos da minha vida internando dentro de um hospital no Anchieta, lá em Brasília. Então o meu caso sempre foi um caso raro, muito complicado, muito difícil. Então, para quem fosse enfrentar uma pandemia com esse tanto de problema, para os médicos jamais ia resistir. É ou não é? Mas quem tem fé aqui? Quem tem fé de fazer o que Deus mandou você fazer? Aleluia! Se Deus mandou você fazer, Ele vai cumprir com a palavra dele. Ei, se Deus mandou você fazer, é porque Ele garante. Que menará. Você crê que Deus garante na sua vida aquilo que Ele falou que vai fazer na tua vida? Ele garante. Eu fiz do jeito que Deus mandou e fui, peguei a doença, mas aí eu estava de cama. Sabe quem foi comigo? A Chiquinha. Olha lá, Chiquinha está em todas. Chiquinha está em todas. Chiquinha que estava comigo no Abner, quando eu ganhei o Paulo Abner. A Chiquinha estava comigo no Rio. E aí ela começou a me ajudar, cuidando de mim, dando chá, tentando fazer o melhor. Vocês acreditam que eu tomei uma água de coco e dei o resto para ela? Tomei água de coco no mesmo canudo. Falei, Chiquinha, toma aqui. E ela tomou tudinho e não pegou o Covid. Não. Deus não deixou a Chiquinha pegar o Covid. E eu estava morrendo de Covid. Aí é guerreira, menino. E ela não teve problema nenhum, não. Ela pegou a água de coco, tomou normal, sabendo que eu estava ruim. Irmãos, eu estava na praia, um calor de rachar, e eu com 3 blusas de frio, batendo queixa, né, Chiquinha? Eu estava com 40 graus de febre. E eu fui na praia mesmo só para poder tentar distrair, mas não tinha jeito. Eu estava muito ruim. E aí, enfim, nós fomos ficar lá 10 dias. E quando foi no sábado, eu ia embora na segunda-feira, no sábado, eu me lembro que terminou o culto da igreja e eu estava de cama. O povo da igreja foi tudo lá me visitar. Chegou lá umas 20 irmãs. Sabe aquelas irmãs do coque? Aqui tem irmã do coque? Quem tem medo aí das irmãs do coque? Tem gente que tem medo das irmãs do coque, não tem? Olha que eu sou uma delas, hein? Eu só não tenho coque, né? Mas sou canela de fogo, amém? Cadê as canelas de fogo? Aqui tem alguma? Alguém tem algum? Cadê os irmãos aí, canela de fogo? Eita glória! Isso aí! Cheio de canela de fogo aqui. Oh, glória! E aí essas irmãs chegou lá. E elas, cadê a missionária Suzana? E o pastor falou, ela está deitada, ela está... Foi falando tudo que eu tinha. E elas falou, pois é. Deus nos mandou aqui 24 horas de jejum pela vida dela.
Ai, meu Deus, eu vou falar de novo. Nós viemos aqui como um exército. 24 horas de jejum pela vida dela. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que Ele já preparou um exército, alabracébia, para a tua vida, para quando Ele te mandar ir, já tem um exército preparado, para onde Ele te levar, aleluia, acontecer do jeito que Ele quer, e vai acontecer, porque o teu chamado não vai parar. Ninguém vai parar o teu chamado. Você crê nessa palavra? E aí, oh Deus, aquelas irmãs começaram a orar por mim. E eu sem força. Elas tinham me sentado numa cadeira, não tinha força para sentar na cadeira. E aquelas mulheres orando, orando, orando. Deus tomou a boca de uma delas e disse assim: filha, eu te trouxe para o rio, mas não para morrer aqui. Eu, teu Deus, abri a tua cova neste lugar. E a tua cova está aberta. Mas eu abri a tua cova porque eu te dei estrutura para suportar o que tu vai passar. E quando todos pensarem que tu vai descer a sepultura, eu, teu Deus, vou fechar a cova. Porque o que eu vou te mostrar é para sacudir a figueira na terra. Vou eu arrancar as folhas velhas, para que a árvore florifique e frutifique novamente. Eita glória! Não te preocupes, porque eu estarei contigo. Sou eu teu Deus e segurarei pela tua mão. Oh glória! E ali o Senhor falou tanta coisa maravilhosa. E aí passou. Ele disse: eu vou te dar um sinal no avião. E eu muito ruim. E de repente veio um adolescente. E essa menina que estava no meio deles orou por mim. E quando ela veio orando, ela veio me revestindo. E eu comecei a ser curada. A febre foi passando, as dores acabou. E eu fiquei sem entender nada, porque de repente acabou tudo. E ele disse: tu saber que eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu estou no controle. E ele foi curando, curando. E de repente eu levantei daquela cadeira, cheia da unção e da glória. Sabe o que Deus fez comigo? Me usou para as 20 irmãs. Usou para todo mundo. Não sei como é que foi aquele mistério. Caiu irmã arrebatada para lá, eu para cá. Da onde é que vem essa força? Minha força vem do Senhor. A nossa força vem dele. Entenda que você não tem força de nada. A força que você tem vem do Senhor. Então creia, tão somente. Aí ele está dizendo: quem vai te galardoar é Deus, aleluia, por você buscar, por você fazer o que Ele quer, por você andar na presença dEle, viver na presença dEle, andar junto com Ele, ter intimidade com Ele, aleluia. Quanto mais intimidade, mais perto do céu você chega, aleluia. Oh, derrame sobre blai. E aquelas irmãs, tudo cheio do poder, uma usou a outra, usou para a outra, e foi um mistério lindo. 3 horas da manhã, pastor, eu olhei para mim de pé e falei: só Jesus faz isso. Eu tinha febre, não tinha nada. Eu falei: opa, Jesus me curou. No outro dia amanheci boazinha na esquina. Fui para o culto de noite, preguei a palavra, ganhei alma, foi lindo. Falei: agora eu não tenho mais Covid, acabou o Covid. É ou não é? Só que Deus falou assim: é para você saber que eu estou Deus está no controle de tudo. Quando você coloca Ele no controle, tudo muda. O cenário muda.
as coisas mudam. Você vai ver Deus trabalhando naquilo que você nem imagina acontecer. Ai, meu Deus. Aí quando passou-se aquela noite, eu dormi feliz e pensando, pronto, terminei a obra aqui, amanhã eu vou embora. Irmã, quando eu abri o olho pela manhã, parecendo que o Covid tinha descido em mim assim 10 vezes pior. Eu abri o olho, meu olho ardia, a minha cabeça doía, meu corpo não levantava. A Chiquinha chegou lá no quarto e falou, tu não vai levantar não? A Chiquinha é brava, tá, gente? Eu vou imitar ela aqui para vocês. Tu não vai levantar não? Já tá tarde. Ela olhou para mim assim e falou, tu não tá em condição de levantar não. Ela mediu minha febre, eu estava queimando. E ela, nossa, parece que você está doente de novo. Misericórdia, Jesus. Aí começou as orações dela lá. A oração da Chiquinha parece uma panela de pressão. Eita glória. Como é que é, Chiquinha? E ela foi orando, repreendendo, nada. E Deus falando na minha memória, estou eu no controle. Meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Eu preciso ir embora hoje, meu voo é 10 horas da noite. E a gente passou o dia daquele jeito. Foi dando 8 horas da noite, não, foi dando 6 horas da tarde, né? Aí chegou a Júnia, que é uma enfermeira que estava lá, amiga nossa. Ela chegou até a mim e disse, Suzana, vamos para a gente poder ir para o aeroporto. Eu falei, vamos como? Como é que eu vou chegar no aeroporto queimando de febre? Quem olhava no meu rosto de longe já percebia que eu estava morrendo. Eu não tinha cor. A minha boca não tinha cor. Estava roxo, sem cor. Eu não conseguia comer, eu estava péssima. Sem força nenhuma. E ela veio, me pegou, me levantou, me levou para o banheiro, me deu um banho, me ajeitou, me arrumou. E eu, meu Deus, ela quer ir embora mesmo. Tinha que ir. Resumindo, fomos para o aeroporto. Eu pendurada na Júnia. A Chiquinha já tinha ido embora, né, Chiquinha? Ela foi de carro, porque metrô tem medo de avião. Olha lá. Como é que alguém consagra uma missionária que tem medo de andar de avião? Fala aí para mim, alguém sabe responder? Só a Chiquinha mesmo, né? Olha lá. Mas ela vai pegar avião já já. Deixa ela. E ela já tinha, ó, ido embora. Me deixou lá só com a enfermeira. E aí a Júnia que ia comigo de avião. Pois a Júnia me levou pendurada. Eu fui bater nas pernas, segurando nela. E ela com meu filho no colo. Meu filho tinha 11 meses. E ela com mochila, com mala. Como que ela carregou aquilo, eu também não sei. Mas Deus deu força para ela. Chegamos no aeroporto, a primeira coisa que o pessoal veio foi medir a minha temperatura, não é isso? Quem lembra disso aí? Aí quando veio em cima da Júnia, mediu a temperatura da Júnia, mediu a do meu filho que estava no colo dela, olhou para ela e disse assim, ó, pega o último corredor aqui, que o seu avião vai sair naquele corredor, pode ir. E ela foi, junto comigo, ó. Sabe por quê? Você está escondida debaixo das asas. Ah, não, vou falar só para quem entendeu. Você está escondido debaixo do Todo-Poderoso, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Ah, ninguém me viu naquele aeroporto. A Júnia ficou impressionada e disse, você viu? Ninguém te viu. Falei, pois é. Como é que é isso, né? Vamos, bora. E a gente no meio do caminho rindo, achando graça, porque ninguém tinha me visto. Mas quando a gente chega na porta do avião, tem 2 comissários, assim ou não é? 2 lá assim, aquele povo educado, um povo bonito, né? Eu acho bonito aquele povo de avião. Aí é o homem assim, todo educado. Boa noite. Deixa eu medir a temperatura. Aí mediu a temperatura da Júnia, mediu a do meu filho, mediu a minha. E eu tremendo, igual vara verde, com medo. Ele mediu a minha temperatura e o aparelhinho fez assim. Falei, nossa. Descobriu a minha febre. Como é que voa? Na pandemia, alguém ia voar? Ia, gente.
Pastor Ítalo, eu comecei a tremer tudo assim, eu falei, agora já era. Aí ele pegou o aparelho e ficou caçando não sei o que no aparelho, falou, a bateria acabou. Ah não, gente, vocês não vão dar glória? Sabe o que aconteceu? A bateria acabou. Eita glória! Porque aonde Deus quer te levar, tudo acontece. Você tem que crer que Ele está no controle. Aleluia! Aí ele falou, pode entrar, entra aí, fica em paz. Entrei, fiquei lá dando cãibra, me acabando de dor. E aí quando o avião decolou, eu desmaiei. A Júnia, meu Deus, será que ela morreu? Porque a Júnia sabia que eu estava com muito problema de Covid. Quando o avião baixou em Brasília, que ele pousou, eu acordei de novo. Deus só me deu um sinal, que o espírito da morte estava rondando. Meu Deus. Eita glória, é só para quem tem fé e acredita. Ai, derablaçu, eu estou pregando aqui hoje para quem tem fé que Deus vai resolver a tua causa. Deus vai resolver, tem milagre para acontecer aqui ainda. Então Deus está falando que Ele está no controle, não tenha medo. O que está acontecendo com você é só para provar a tua fé. Você acredita que Ele está provando a fé de crente aqui hoje? Uma mulher que tem tanto testemunho para dar, morrendo de medo. Porque Deus prova a tua fé. É ou não é? Eu prego de eu só prego o testemunho. Até eu não sei nem pregar, né? Eu conto a minha história. Então naquele momento, a Júnia olhou para mim. Graças a Deus que você está vivo. Aí ela fez assim, porque ela não contou para ninguém. Saímos do avião. Meu pai já estava me esperando. Chegando lá, já correram comigo para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu lembro que me isolaram de uma vez. E eu escutei só uma médica gritando no corredor. Onde eu estava, ela gritava, quem é Suzana Paula? Ô, Suzana Paula! Aí ela passou por mim, eu consegui levantar a mão com muito custo. Ela olhou para mim, você que é a Suzana? Eu disse, sim. Como é que você está viva? Ela falou isso, eu fiz assim para ela. Se ela que é médica não sabe, eu, né? Aí ela percebeu que ela estava falando demais. Ela disse, olha Suzana, você ainda está respirando. A gente vai tentar fazer alguma coisa. E já me pegaram ali naquela cadeira de roda, foram me levando. E ela foi falando, olha, a sua glicemia está descompensada, a sua pressão está 24/12. A gente não sabe como é que você está respirando ainda, porque o seu pulmão está totalmente tomado de Covid. Você está com 90% do pulmão tomado de Covid. Pneumonia. Você não tem peso. Ela falando e eu calada, e Jesus falando no meu ouvido. Eu estou no controle. Sabe o que ele está dizendo para você aqui hoje? Estou no controle. Sabe o que ele está falando para você aqui hoje? Fica tranquilo. Eu estou no controle. Ai, Deus. Não tem nada que Ele te promete que Ele não vai cumprir. Sabe o que Deus quer de mim, de você? Confiança. Confiança. Deleita no Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Aleluia. Então descansa. O que tanto está te preocupando? Deus está dizendo nesta noite: descansa, porque eu estou no controle. Mas missionário, como é que eu vou descansar sabendo que eu estou morrendo? É isso mesmo. Deus te provê aonde você está morrendo.
é onde não tem vida, é onde não tem nada, é onde não existe. É onde não existe que Ele vai te mostrar: eu estou contigo, eu não te prometi. É por isso que Ele prova a nossa fé. A gente precisa conhecê-lo de perto. Parar só de ouvir falar. Sabe por que tem muita igreja hoje bagunçada de qualquer maneira, de qualquer jeito? Porque o povo vai só não ouvir falar. O povo não vai conhecê-lo. Ai, vou falar de novo. O povo vai não ouvir falar. Aí eu vou lá porque lá tem isso, eu vou lá porque lá tem aquilo, aí eu vou lá porque fulano, aí porque Beltrano. Você tem que ir lá porque Jesus está lá para fazer. E Ele cumpre. Ei, Jesus está lá. Aonde Jesus está, coisa grande acontece. Ei, algo sobrenatural acontece. Aonde Jesus pisa, Ele muda o cenário. Deus está mudando o cenário da vida de pessoas aqui hoje. Vai ter cenário novo. Aleluia. Eu sinto Deus aqui na casa. Ei, olha que coisa tremenda. A médica disse assim: a gente não sabe como faz, porque nós estamos tirando a sua gasometria, mas ela está normal, mas o teu pulmão está tomado de Covid. E o pior de tudo é que teus rins estouraram e está tendo hemorragia. A gente não sabe como é que você está viva. Tem raiz de Jessé dentro de você. Tem o sangue do Cordeiro dentro de você. Tem a essência de Deus na tua vida. O Espírito Santo está na tua vida. Ei, ei, pode acontecer o que for. Aleluia. Quando Deus está na tua vida, oh glória, eu sinto Deus. Eu quero que você saia daqui hoje curado, curada. Oh glória. A médica falando e eu só ouvindo, entendendo tudo. E Jesus falando comigo: estou no controle. Oh glória. Daqui a pouco passou. Eles fizeram de tudo que podia fazer por mim ali. Tudo que foi antibiótico. Fui tomando medicamento. Colocaram um oxigênio no máximo. Porque eu ainda conseguia respirar. Me viraram de costa. Você lembra que estava virando a gente de costa assim? Fazendo técnicas para que não entubasse. Porque se me entubasse eu não ia resistir. Amém? Fizeram de tudo. Aí chegou o enfermeiro para me dar um banho. Minha amiga, o enfermeiro veio, olhou para mim e disse assim: não deixe esse médico te entubar. Eu falei: ah, é? Por quê? Se ele te entubar, você não volta. Seu diagnóstico, sabe o que é isso? O inimigo falando para você desistir. Ah não, vou falar de novo. O inimigo vai vir falar. E sabe quem ele vai usar? Quem você acredita. O inimigo vai usar alguém da tua família. O inimigo vai usar alguém que você ama. O inimigo vai usar alguém que você põe na tua mesa para te desanimar. Mas Jesus está falando para você aqui hoje: acredita na promessa. Ah não, vou falar de novo. Acredita na promessa que Ele te fez. Acredita. Acredita naquilo que Ele te prometeu. Se Ele está no controle, nada sai do controle da mão de Deus. Nada sai do controle dele. Só que naquela hora que o enfermeiro falou, eu desmoronei, porque eu estava frágil. O inimigo só vai chegar pertinho de você quando você está sem força. Ai, pega essa aí, viu?
É quando você não tem força, quando você está frágil, quando você está fraco, quando você não tem força para estar de pé, porque ele é covarde. Então o inimigo vai chegar numa hora que você não tem como se levantar. Sabe o que Deus quer ver nisso? Se sai de dentro para fora. Ai meu Deus, eu vou falar de novo. Se as forças saem de dentro para fora. Se você puxa daquilo que é, da onde não tem mais. Sabe quando não tem mais? Aí aquele enfermeiro disse: olha, o vizinho aqui já foi, e dali também já foi. Entubaram hoje, daqui a... tem tantas horas que aquele ali foi entubado, também já está indo. Então não deixa te entubar, senão você vai embora. Aquele enfermeiro saiu, me deu um banho e saiu. E a lágrima do meu rosto desceu. Aí o Senhor veio no meu ouvido e Ele disse: não é eu que estou no controle. Estou no controle. Deixa Deus entrar no controle da sua vida. Deixa Deus entrar no controle da sua vida. Deixa Deus fazer aquilo que o homem não pode fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus tomar conta do controle da sua vida. Você vai entender como a sua vida vai mudar da água para o vinho. Como Ele vai fazer as coisas acontecer de uma maneira sobrenatural que nem você mesmo vai entender. Eu não estava entendendo nada, mas Ele estava dizendo: eu estou no controle. Eu sentindo a morte chegando e Deus dizendo que estava no controle. As forças foi acabando. Me lembro que uma enfermeira depois foi, me virou de novo e puxou meus braços para cima, tirou aquele tanto de acesso que me atrapalhava, me deitou de outra forma, pôs um travesseiro no meu rosto. E ela falava assim para mim: abre a boca, tenta puxar. Nada resolvia. Sabe o que aconteceu? Ela me virou de novo, de bruço. De bruço, não, de barriga, né? De bruço, quando deito. Eu estava de bruço, virei de barriga para cima. Amém? Aí ela me deixou lá de barriga para cima e eu vi um relógio lá. Eu olhei para aquele relógio e estava lá o horário e a data. Era dia 29 de julho de 2020. E no dia 30, meu filho ia fazer 1 aninho. E eu estava lá sem vida, entre a vida e a morte. E eu disse: Jesus, amanhã meu filho faz 1 ano. E eu estou aqui entre a vida e a morte. Nem sei se vou ver ele fazer 1 aninho. Mas eu sei que o Senhor me deu ele como um presente. Meu filho é um milagre, Senhor. O Senhor não me deu um filho para que ele venha morrer com 1 ano só. Eu venha morrer sem vê-lo, sem criar, Senhor. E eu comecei a falar com Cristo. Eu tenho certeza que foi o próprio Jesus que me fez lembrar do Paulo Abner naquela hora. Porque eu comecei a orar e eu falei: Deus, se o Senhor ainda tiver algo na minha vida, com o pouco de fôlego que eu tenho ainda, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, ó Pai. Escreve o meu nome no livro da vida, Jesus. Recebe cada obra, tudo que eu pude fazer pelo Senhor até hoje. Mas se o Senhor for me dar vida, Pai, se o Senhor ainda tem obra comigo e milagre comigo na terra, como o Senhor me prometeu, eu levanto a minha fé aqui agora, porque eu sei que Tu podes curar. Então, com fé, crendo em Ti,
No dia 15 de agosto é o meu aniversário. E eu vou dar um culto de ação de graças. Sabe por que eu falei no dia 15 de agosto? Porque dia 15 de agosto é o meu aniversário. Eu estava lá no dia 29 de julho. Então eu tinha mais ou menos apenas 16 dias para sair do hospital. E quem teve Covid sabe que com 16 dias, para quem foi entubado, para quem morreu, jamais poderia estar lá nessa data. Alguém está entendendo isso? Então eu falei, Jesus, como gratidão, no dia do meu aniversário eu vou dar um culto de ação de graças. E eu vou ganhar alma para o Senhor. Quando eu terminei a oração, meu fôlego acabou. O meu pulmão travou. E quando ele travou, eu tentei respirar e não dava conta. Sabe quando você vai puxar e não tem como? Trava. E eu comecei a subir em cima da cama no desespero. Veio a fobia. E eu tentava puxar o ar e não dava conta. Eu puxava com a mão, eu tentava fazer alguma coisa. Eu arranquei os acessos do meu braço, virou aquela sangueira. Quando eu olhei para o meu corpo, eu estava tomada de sangue. Os médicos entrou correndo, me entubaram ali. Sabe o que aconteceu, irmã? Não vi mais nada. Acabou. Oh, glória. Fui entubada. De repente eu vi uma mão branca chegando perto de mim. Aquela mão chegava e dizia: vem, filha. Vem, filha. Alabaxu que me dera bladaras. E ali ele me levou para um lugar onde ele disse: olhe para a terra. Como é que eu vou olhar para a terra? Obrigada, Chiquinha. E ele dizia: olhe para a terra. E eu comecei a olhar e começou a ver o globo terrestre perto de mim. A terra foi chegando perto, chegando. E de repente, pastor Ítalo, eu fui vendo uma guerra muito grande. E eu queria entender que guerra era aquela. Eu não entendia nada de guerra. E eu tentava tirar minha visão espiritual, porque eu estava no espírito. E aí, quando eu tentava tirar a visão espiritual, ele disse: fixa os teus olhos na terra. Vou eu te mostrar algo. E aí eu fixei os olhos na terra. Quando chegou bem pertinho, irmã, eu comecei a ver as pessoas que eu conhecia na guerra. Eu vi meus pais, a minha família, meus amigos, pastores, pessoas que eu conhecia. De repente eu estava lá também. Eu vi cada um de vocês na guerra. Sabe por quê? Porque ele me mostrou a humanidade. Mas o problema não era que eu guerreava com alguém. O problema maior é que eu guerreava comigo mesma. Dentro de mim existia duas pessoas. Estranho, né? Sabe por quê? Porque dentro de mim e de você existe uma guerra constantemente. Mas ali Deus me mostrava que dentro de mim tinha um gigante e um pequeno. E o gigante lutava com o pequeno com muita guerra, com muita força. E a maioria dos gigantes ganhava dos pequenos. E eu queria entender o que era aquilo. E eu dizia: Deus, o que é isso? Por que poucos gigantes, ou grandes, os gigantes ganham do pequeno e o pequeno não ganha do gigante? De repente ele me mostrava um ou outro que ganhava. E quando aqueles pequenos ganhavam do gigante, eles ficavam esperando quietos. Mas os gigantes não, eles ganhavam a guerra e eles iam atrás de outros e guerreavam entre si. E eles mesmos se destruíam. Aquilo foi me dando um pavor, eu entrei em pânico. Eu queria entender porque é uma coisa muito complexa.
Eu comecei: Deus, o que é isso que o Senhor quer me mostrar? Pai, me ajuda. Deus, eu entro em desespero porque a minha família estava desse jeito, a minha vida, a vida de muita gente, e eu queria entrar na terra, eu queria fazer alguma coisa. Sabe o que Deus disse para mim? Filha, o pequeno significa o espírito, e o gigante significa a carne. Aí que eu entrei em desespero. Oh, meu Deus. Eu dizia: mas por quê? Por que então, Senhor, que o espírito está perdendo para a carne se o espírito é mais forte? Não pode, Senhor, olha isso. Eu queria entrar, eu queria sacudir as pessoas, eu queria avisá-las. O meu desespero era tão grande que eu queria avisar para as pessoas o que estava acontecendo na vida delas. Ele disse assim para mim: é por isso que eu estou te trazendo aqui, para te mostrar como anda o meu povo e a terra aonde tu vives. E eu te chamei porque você tem coragem. Eu derramei um amor tão grande em você, que aonde você passa, mesmo falando a verdade, as pessoas te amam. E foi por isso que eu te chamei. É por isso que eu tiro a sua vida e trago de volta. Como eu entrei em desespero. Eu dizia: e agora, Senhor, o que eu tenho que fazer? Oh, aleluia. Aí ele disse assim para mim: filha, diz para o meu povo que aquele que no espírito não tiver o meu espírito, esse perderá para a carne e não herdará o meu reino. Meu Deus, aquele que no espírito não tiver o meu espírito, esse perderá para a carne e não herdará o meu reino. Você tem noção do meu desespero? Por isso que não é qualquer um que me aceita. Não é em qualquer lugar que eu prego a palavra. Não é em qualquer lugar que eu piso os meus pés. E tem lugar que Ele me leva para falar a verdade. É o que eu estou te falando aqui hoje. Às vezes a gente quer buscar tanta bênção material, física. E como anda o nosso espiritual? Porque tudo aqui é passageiro. A tua alma não morre. Como é que você sabe, missionário? Eu tenho experiência própria. Essa alma que nós temos não vai morrer. Ela vai viver eternamente. Mas a escolha não é de Deus. A escolha é minha e sua. Mas quando ele viu o meu desespero, ele disse: filha, mas aquele que no espírito tiver o meu espírito,
esse vencerá. Eu vou deixar você glorificar. Glória a Deus. Esse vencerá. Oh, Deus maravilhoso. Esse vencerá, cara. Glória, 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 glória. Esse vencerá. Rababarabla, sabarabla. Glória a Deus. Vencerá a carne Aleluia. e herdará o meu reino. E ceará comigo as bodas do Cordeiro. Aleluia. Ah, não. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Oh, glória. Se você soubesse o que Deus tem preparado para você, Aleluia. no meio de tanto aquele cenário de desespero, eu não estava mais aguentando. Deus me tirou daquele cenário e de repente tudo sumiu, ficou tudo escuro. A minha alma entrou em desespero. Eu não vi mais a mão dele, eu não vi mais nada, ficou tudo breu. E a minha alma entrou com medo muito grande, que eu não sei te explicar que medo é esse. E quando o pastor Ítalo, eu estava naquele medo, naquele temor, era algo tão surpreendente. E de repente, quando veio o brilho de novo, veio as duas mãos. Olha que lindo. Veio as duas mãos de Jesus. Quando ele estendeu as duas mãos, eu senti uma alegria tão sobrenatural, porque eu vi os cravos nas mãos dele. E ele dizia: vem, filha. Oh, aleluia. Vem, filha. E eu fui andando com ele, e de repente ele falou assim: senta na carruagem. E eu procurava a carruagem, escutava o barulho dos cavalos vindo, o brilho dos cavalos vindo de longe. Era um fogo sobrenatural que envolvia aqueles cavalos. E de repente aquela carruagem veio chegando. Era uma roda gigante de fogo e os cavalos no meio da roda. Era um negócio lindo. E quando ele colocou a carruagem do meu lado, ele disse: senta na carruagem. Ai, que privilégio. Eu sentei na carruagem. Quando eu sentei na carruagem, ele foi andando comigo, entrando dentro de um jardim. Eu fui ficando maravilhada. Aquelas rosas, flores enormes, que não é como você vê aqui. Não imagine, nem se iluda que não tem nada a ver com a terra. É coisas celestiais. Não tem nem tamanho, é algo muito grande, é algo muito sobrenatural. E quando eu vi aquelas rosas enormes, parecia que eu estava como elas. Era como se eu estivesse como elas. E eu me lembro que no momento que eu sentei na carruagem, eu olhei para mim, eu estava vestida de noiva, porque eu estava branca, mais alva do que a neve. E de noiva eu já me passei como rosa. Eu não sei te explicar, porque o que é celestial é muito forte. E eu fui entrando, e aquele cheiro suave, aquela coisa maravilhosa, eu fui me familiarizando, e aquelas rosas curvavam e dizia: seja bem-vinda, Rosa de Saron, lírio dos vales. Oh, aleluia. Ali eu fui entrando e me maravilhando, conhecendo Lázaro, Pedro, Mateus,
Tiago, João. Ei, fui conhecendo os meus irmãos. Maria Madalena. Talvez você não saiba disso, mas nós vamos reconhecer. Oh, aleluia. Quando eu estava lá me sentindo como eles, cheia da graça e da glória do Espírito Santo, maravilhada com tudo que eu estava vendo, de repente um vento sopra. E quando o vento soprou na minha direção, era como se viesse no meu ventre. Aquele vento soprava e eu ia para trás, e eu não tinha força para ir para frente. E eu ia para trás e ele tentava, soprando, me empurrando, e eu tentava para frente. E de repente ele gritava no vento: filha! E eu dizia: não, Senhor, não me leva para aquela guerra de volta, Senhor, não me leva, Senhor. E ele me empurrava e dizia: filha, volta. Ai, Senhor, não me deixa voltar. Senhor, eu não quero voltar. Senhor, não me deixa voltar. E ele gritava no vento: filha, volta. Porque a humanidade, a medicina, precisa saber que eu ressuscito, que eu ressuscito, que eu ressuscito. Que eu ressuscito hoje. Como eu queria ficar lá mais um segundo, mas tudo de Deus acontece cronometrado. É tudo no tempo dele. Ei, abri o meu olho e vi uma fonoaudióloga do meu lado. Hoje eu sei que ela era uma fonoaudióloga, mas quando eu abri os olhos, eu vi aquela mulher parecendo um astronauta do meu lado. Passou um negócio no meu corpo. Eu tremia de frio porque eu estava deitada numa maca sem colchão, só no latão. Sabe aquela maca que é só na lata, né? E ali ela passou aquele negócio no meu corpo e eu tremendo de frio, toda nua, sem nada. E ela tinha tirado meus tubos. Eu vi lá na frente os tubos dentro do... Tinha um negócio lá no... Não sei nem te falar o que era aquilo, uma bandeja. Eu abri os meus olhos assim, custando a me mexer. Aquela mulher mexendo lá nas ferramentas dela e eu disse: oi. Alguém ficava em pé aí? Tem alguém que ficava em pé aí? Pastor Ítalo ia desmoronar, não ia, pastor? Hã? Saiu correndo, ele disse. Aí eu disse: oi. Aquela enfermeira olhou, aquela médica olhou pra mim, ficou me observando assim pra ver se ela não estava doida. Aí ela viu me mexendo, aí ela: Suzana? E eu: oi, doutora. Suzana, você tá bem? Eu disse: tô. Doutora, eu tô com fome. É o quê? Você tá com o quê? Eu tô com fome, doutora. Me dá uma coisa de comer. Eu tô com frio. E eu batia queixo.
Ela olhava para mim assim, você tá bem mesmo? E aí ela bateu lá naquela campainha, porque apareceu um monte de médico de uma vez. O médico veio correndo, entrou dentro daquela sala fria, gelada. Suzana, você tá boa? Tô bem, doutor. Olha, doutor, ela disse que quer comer. Você tá conversando? Sim, doutor. Qual é o nome da sua mãe? Falei o nome da minha mãe. Qual é o nome do seu pai? Falei o nome do meu pai. Qual é o seu nome todo? Falei normal, para ver se ele não dá com problema na cabeça. Eu fui falando tudo com ele, assim, naturalmente. Ele, você quer o que mesmo? Eu quero comer. Ele, não, você não pode comer. Calma, nós estamos fazendo uns exames, você não pode comer. E a mulher já está com um monte de coberta em cima de mim. E já me trocou de maca logo. Foi um mistério. Sei lá para onde ele estava me levando, né? Sabe o que aconteceu? O médico teve que fazer um raio-x porque eu queria comer de todo jeito. E eu me lembro que ele veio molhar minha boca com gás porque estava toda suja, cheia, toda seca, né? A boca toda seca. E eu com uma sede, eu doutor, me dá água, que sede. Pois ele veio molhar minha boca com gás, eu taquei a mão no copo dele. Tomei tudo. E não engasguei. Aí chamou a atenção do médico. Ela não engasgou. Quem tira tubo, gente, machuca tudo aqui, né? Vocês já sabem, né? O processo. Aí quando aquela médica veio, a fonoaudióloga, ela deu uma olhada na minha garganta e falou, doutor, é melhor fazer um exame mais profundo pra gente ver. Porque aqui não tem nada. Quando fizeram o raio-x, sabe o que eu tinha lá? Alguém sabe? Nada. Não tinha nada. Jesus entrou e curou. Porque Jesus, onde ele chega, ele muda o cenário. Aonde Jesus chega, ele está no controle. Aonde Jesus chega, ele resolve. Aonde Jesus chega, ele cura, ele faz o milagre. De repente. Aleluia. Pois ele me deu alta, fui para o quarto, fui comer, não fui nem para a enfermaria, fui direto para o quarto. Fiquei internada lá, fazendo os últimos, né? As últimas observações. A terapeuta me ajudou também. Resumindo para você, no dia 11 de agosto, eu cheguei na minha casa. No dia 15 de agosto eu fiz um culto. Até, para você ter noção de como Deus fez, até a gerente do banco lá em Brasília foi no meu culto. Ganhei um monte de almas para Jesus. Ele te ouve, quem disse que ele não te ouve? Eu vou falar de novo aqui que Deus está falando comigo. Quem falou para você que Deus não te ouve? Quem disse que ele não vê o teu íntimo? Ele está dizendo para você aqui agora, eu te ouço. Eu sei do que tu necessita, basta você me pedir com fé. Basta você me pedir com teu coração quebrantado. Basta você me pedir na adoração de Rablacébia. Jairo, quando precisou da filha ser curada, ele se prostrou nos pés de Jesus e adorou. Talvez o que está faltando na minha e na sua vida é adoração. Será que a gente não está só pedindo? Será que a gente não está só assim, ai Deus, eu quero que o Senhor faça, Pai, eu preciso que o Senhor faça? Não é assim. Deus está falando nesta noite, é na adoração que Ele resolve. 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 Tem causas que é só Jesus que assina. Ah, se tu soubesse o que eu estou fazendo a teu favor por causa de você estar aqui hoje, você nem ia vir, porque o problema é grave. Mas não tem nada que Ele não resolva.
Estou eu no controle, e digo para ti, vai ter resposta dentro de dias. E tu vai dizer: Senhor, eu não acredito. Porque eu vi o teu quebrantamento. E é no teu quebrantamento que eu trago restituição. É no teu quebrantamento que eu trago renovação. É no teu quebrantamento que eu mudo o quadro e o cenário da tua história. Porque tudo que levaram de ti, eu dou novo. Eu dou novo. Eu dou novo. É tão lindo que o Espírito Santo vai tomar ele aqui de uma forma sobrenatural. Ele está curando o teu coração. Ele está curando a tua alma. Ele está arrancando a angústia. Ele está dizendo: faça para mim, que eu resolvo. Por isso recebe, 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 recebe dele. Sai, rapaz, sai. Tem que mavarás, se me novo minerás. Ele está curando aqui. Você crê nisso? Você veio aqui crendo neste culto hoje? Que Deus tem coisa nova para a tua vida, coisa grande. Ele vai fazer o sobrenatural. Mas sabe o que foi mais lindo de tudo? É que depois de tudo isso que aconteceu comigo, eu fui curada, não fui? Fui ou não fui? Estou curada até hoje, né? Mas 5 meses depois eu tive um derrame. Parei entubada de novo. Só para o médico me contar o que aconteceu enquanto eu estava na glória. Tem alguém aí querendo saber? Ou eu posso entregar o microfone e ir embora? Quer saber o restinho? Amém. A médica sentou lá na maca comigo quando eu estava com derrame pleural. Ele disse: Suzana, eu não entendo a sua vida, mas eu vou te falar uma coisa. Quando nós descobrimos a morte cerebral, nós avisamos a sua família às 1h30 da manhã. Você tinha dado morte cerebral. Fizemos os testes necessários. Você não estava mais entre nós. Avisei a sua família. E 5 horas da manhã eu fiz uma reunião com os médicos. E alguém me ligou. Sua mãe me ligou. E ela disse: não tira os tubos da Suzana ainda. Ele disse assim: minha senhora, é impossível. Porque infelizmente não temos mais o que fazer. E tem gente precisando dos aparelhos, dos respiradores. Tem gente precisando da maca. Está todo mundo aí, a senhora está vendo a situação do Covid e não tem mais jeito, a gente já está tirando todo mundo. Não tira os tubos dela. Eu, como mãe, ouve o pedido de uma mãe. Eu, como mãe, estou pedindo: espera mais 3 dias. E você vai ver um milagre acontecer. O médico disse assim no telefone: vamos fazer o seguinte. Eu preciso de 5 assinaturas para me assinar o óbito dela. Esses médicos vão assinar. E eu assino por último. Então eu não sei quanto tempo isso vai durar. Combinado. Passou o primeiro dia, só 2 assinaram. O segundo dia já me esqueceram, eu acho. Nem sei o que aconteceu. Deu no 3º dia, eu ainda estava lá. Com os tubos, mas eu não estava lá, eu estava na glória. Eu estava andando com ele. Quem lembra aí da história, né? Aí, a fonoaudióloga chegou nele e disse: doutor, nós precisamos do respirador. Ainda tem um corpo lá, ainda tem alguém lá. Não, pode resolver, ela está lá ainda, tá? Não, ela resolve. Foi isso que ela foi fazer. Resolver. Aí ele me contou, sabe o quê?
Ele me disse assim: Suzana, a sua mãe me insistiu tanto que a voz dela ficou encasquetada na minha cabeça. E toda vez, Suzana, que eu vou desentubar alguém, eu espero mais 3 dias. Porque eu tenho visto coisa sobrenatural. Ah, não, se eu fosse você, eu dava glória. Ele é o Deus que surpreende os médicos. Ele é o Deus que surpreende a medicina. Ele é o Deus que surpreende o incrédulo. Ele é o Deus que muda a história de alguém por causa de você. Você está entendendo isso? Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou cantar isso aqui para você. Porque Ele vai além da medicina. Você crê que Deus vai além da medicina? Você crê que Ele vai além? Ele vai além. Tereblaço que me dará. Vai, meu pastor. Deus já está curando gente aqui. Eu estou sentindo a presença. Entra no Espírito aí. Eu sei que você não veio aqui me curiar ou curiar alguém. Você veio aqui adorar Jesus. Não tem aqui ninguém melhor nem maior do que Ele. Arabra. Ele está curando corações aqui. Eu já estou vendo Jesus fazendo milagres aqui.